Olá! Se você ainda não assistiu nenhum dos meus vídeos, eu sou a Rafaela e seja bem-vindo ao meu canal. Você quer aprender a fazer uma pele prática de dia a dia, toda iluminada como essa daqui? Então vem comigo! Antes de mais nada, para começar, um passo muito importante para fazer uma maquiagem que dure e que fique bem iluminada é hidratar muito bem a sua pele. A sua pele sempre precisa ser hidratada. Então, como eu tenho uma pele mista, eu gosto muito de usar esse ácido hialurônico aqui da The Ordinary e eu começo por ele porque geralmente é o tipo de produto que a nossa pele vai absorver mais, né? Já que tem o ácido hialurônico aí e tudo mais, então eu começo por esse produto aqui. Vou aplicar então 3 gotinhas que são suficientes para hidratar o meu rostinho inteiro. Depois a gente vem com um hidratante um pouquinho mais potente. Eu tô usando esse aqui da Wonder Beauty, que já é um pouquinho mais denso, mas também não é tão pesado. Como eu já apliquei o meu creme para a área dos olhos, eu não tô aplicando ele aqui com vocês nesse vídeo. Mas se você tiver costume de usar algum creme para a área dos olhos, o momento de aplicar ele é agora. Bom, então começando a nossa pele, eu escolhi aqui uma base que tem uma textura super leve, mas tem uma cobertura de média para alta, porque como sempre eu tenho umas manchinhas aí na pele. Mas obviamente vocês podem escolher a base que vocês quiserem, a base que vocês já costumam usar, enfim. E eu vou aplicar usando a esponjinha úmida, porque pra mim é o jeito mais prático de fazer minha maquiagem no dia a dia. Eu acabo fazendo a pele muito rápido com a esponjinha. E como ela tá úmida, essa mistura da base com a água vai deixando tudo com um aspecto aí mais natural, assim, mais carinha de nascer assim, bebê. Se você não for fã de aplicar com a esponja, pode aplicar com a mão mesmo ou com um pincel. Eu recomendo que seja um pincel fofo, para dar aquele ar de mais naturalidade. Eu começo aplicando aqui pequenas gotinhas e essa base ela rende muito, principalmente com a esponja, então eu nem preciso de tanta base. Já dá para notar, né, a diferença da metade do rosto com base e sem base. A gente escolhe também um corretivo que tem um acabamento mais natural, mais hidratante. Eu sempre uso esse aqui da Candice Berenice, que é o da linha Aqua, que é um dos meus preferidos, vocês já sabem. E aí eu vou aplicar ele bem pouquinho aqui na região das minhas olheiras e vou aproveitar para aplicar um pouquinho nas manchas que a base não cobriu. Aí eu vou começar a esfumar pelas olheiras e as manchinhas eu vou deixar o corretivo secar primeiro, porque como ele é um corretivo que tem um acabamento mais hidratante, se eu já começar a esfumar com ele bem molhadinho aqui, recém-aplicado, ele não vai ter tanta cobertura. Então eu vou deixar secar um pouquinho e depois a gente esfuma aqui as nossas manchinhas. Pra esfumar aqui a área das olheiras, eu vou usar um pincel menorzinho, bem fofinho, de esfumar. Então eu começo dando pequenas batidinhas aqui para depositar o produto e nas extremidades eu vou esfumando, dando aquela barridinha de leves. Aí chegando aqui nesse cantinho, eu só vou dar aquela barridinha, espalhando o produto para cima para dar aquele efeitinho de um olhar assim, mais levantado. Chegando aqui na parte das manchinhas, a gente quer o quê? Esconder. Então para esconder a gente vai depositar o produto. Se você ficar arrastando, o produto vai sair do lugar e não vai cobrir nada. Então a gente tem que o quê? Depositar. Para depositar, a gente vai aplicar somente dando pequenas batidinhas. Bem de leve também. Aí se você achar que ficar muito marcado, você pode esfumar só nas extremidades aí de onde você queria cobrir. Base aqui da nossa pele, ok? Eu vou aplicar um lip balm
pra ir agindo aqui, dando aquela hidratada na minha boca enquanto eu faço o resto da maquiagem. Esse aqui é o Lip Please da Candice Berenice e assim, é um dos meus lip balms favoritos da vida. Real, eu acho ele muito bom. É um dos produtos que mais hidrata meu lábio, assim, de longe. Vamos agora então para as sobrancelhas. Vocês já sabem que eu não gosto de sobrancelha muito preenchida, então eu só vou estilizar, dar uma penteadinha nela aqui com a dupla sabonete de glicerina e bruma fixadora. Primeiro eu vou passando a misturinha assim no sentido contrário dos pelos para garantir que todos os pelos tenham sido cobertos pela pastinha. E aí depois que tá tudo assim, eu venho com esse pincelzinho aqui, que na verdade é um separador de cílios, mas eu acho ele perfeito para pentear a sobrancelha. Então eu venho aqui só estilizando e grudando o pelo da minha sobrancelha na minha pele. Mas assim, não importa qual é seu jeito favorito aí de pentear a sua sobrancelha, eu garanto que com esse produto aqui, com essa misturinha, a sua sobrancelha vai ficar em pé no mesmo lugar o dia inteiro. Isso aqui não vai se mexer, não vai cair, não vai sair do lugar, entendeu? Então agora, começando a trabalhar na luminosidade dessa pele, a gente vai usar produtinhos cremosos. Pelo blush cremoso, o que eu vou usar é esse aqui da Ruby Rose. É um blush líquido de efeito aveludado e textura leve. A cor dele é Bubblegum. Ele é bem pigmentado, mas ele é muito fácil de trabalhar. Então assim, esse blush cremoso é um dos meus preferidos da vida. Peguei um pouquinho aqui no meu dedo, mas eu não vou aplicar na minha maçã do rosto, na minha bochecha, fazendo assim e aplicando aqui. Eu vou aplicar ele aqui em cima, na lateral, para dar um efeito mais alongado. Como meu rosto é muito redondo, eu adoro aplicar o blush assim, porque aí você fica com uma carinha mais... Entendeu? Então vem comigo. Ele esfuma muito bem, não fica manchado. E aí eu gosto de aplicar também um pouquinho aqui na base do nariz para dar aquele efeitinho bronzeada de sol, sun-kissed. Aí vocês sabem que eu também não sou assim uma super fã de contorno, mas eu vou aplicar só um pouquinho aqui para vocês verem como eu faria e para devolver um pouquinho de dimensão aqui, apesar de eu já achar que meu rosto está super dimensionado. Tô usando o Match Stick na cor Cinnamon da Fenty Beauty e aí eu tô usando esse pincel aqui bem fininho da Real Techniques, que eu acho perfeito para fazer esse tipo de contorno. O contorno a gente vai aplicar exatamente nessa linha aqui, mas chegando aqui no máximo até essa metade aqui da sua bochecha. Não sei se deu para entender, mas enfim, é como se fosse essa linha exatamente aqui. E você esfuma ele pra cima e nunca pra baixo, tá? Se você quiser facilitar ainda mais, pode fazer aquele truquezinho de... Então seria isso aqui. E a ideia é que esse contorno meio que se misture com o blush mesmo, pra ficar uma coisa bem natural, pra não ter marcação nenhuma aqui. Vejam como já dá uma diferença, assim, bem sutil, mas você vê que o meu rosto tá um pouco mais esculpido. E aí o iluminador a gente vai usar um cremoso também. Esse aqui é o WhatsApp da Benefit, é uma versão mini, mas que ainda tem bastante produto. E a gente esquenta ele aqui com o dedo e pode aplicar com o dedo mesmo, e aí a gente vai aplicar nas áreas mais altas do rosto. Aproveitando para passar um pouquinho aqui, ó, abaixo da sobrancelha. Olha que glow lindo! E aí eu aplico um pouquinho na pontinha aqui do nariz e na base do nariz também. Lembrando que o iluminador a gente passa nas áreas que a gente quer ressaltar. Então, por exemplo, se tem alguma área do meu rosto que eu não gosto, tipo, não gosto da ponta do meu nariz, não vou passar iluminador ali, porque senão vai chamar mais atenção para aquela área. Agora, para começar a selar essa pele, a gente vai usar os mesmos produtos que a gente usou na versão cremosa, só que na versão em pó. Isso vai garantir que a sua maquiagem dure aí o dia inteiro, porque a gente está misturando o cremoso com o pó. De blush, eu vou usar então esse aqui da MAC, que é o Naturally Flawless. Ele tem uma corzinha bem parecida com esse tom do blush cremoso. Eu pego aqui e tiro o excesso e aplico exatamente onde a gente já aplicou o blush cremoso.
De contorno eu tô usando o Hoola tradicional da Benefit. E aí agora sim, muito cuidado com o contorno em pó, porque ele tende a pigmentar muito mais do que o contorno cremoso. Então eu peguei o produto, tirei bem o excesso aqui e a gente vai aplicar com bastante cautela, tá? E com um pincel limpo aqui, dando uma esfumadinha para tirar toda a marcação do contorno. Aquela coisinha bem natural mesmo, bem natural, nasceu assim, cara, nasceu assim. Iluminador em pó, eu vou usar essa paletinha aqui da Dior Backstage. Eu não vou abrir ela aqui porque, como vocês podem ver, o dourado, que é a cor que eu mais usava, quebrou. Então eu vou usar o dourado mesmo, porque é a cor que é mais parecida com o iluminador cremoso da Benefit que a gente já usou. Então eu pego um pincel um pouquinho menor, que é para direcionar bem esse iluminador. E aí a gente aplica só em cima das áreas que a gente já tinha aplicado o iluminador cremoso. Por fim, a gente vai selar a pele com um pó solto. Esse aqui da Laura Mercier é um que eu gosto muito, porque ele é bem fininho, não adiciona cor, não adiciona textura, deixa um acabamento belíssimo. Eu vou aplicar o pó com a esponja úmida mesmo, eu acho que essa é uma técnica incrível para selar bem a sua maquiagem e já deixar aquele efeito meio blur, sabe? Meio Photoshop. Então eu começo selando aqui abaixo das olheiras, que é uma área que tende a abrir um pouco por conta das nossas linhas de expressão mesmo. O bigodinho chinês e aqui ao redor do nariz. E essa parte aqui de baixo. Ou seja, basicamente as áreas que a gente não selou ainda, porque o resto, onde a gente aplicou blush em pó, contorno em pó, iluminador em pó, já tá selado. Não precisa aplicar o pó inteiro em todos os lugares de novo. Vou finalizar aqui com esse lip balm que tem uma corzinha da Glossier, só pra ficar tudo aqui na mesma vibe e não ficar com a cor com a boca sem nada. Bom, gente, essa é a nossa pele prática de todos os dias. Espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até aqui, não se esquece de dar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.